Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência esse vídeo agora de número 80. Você pode estar pensando assim, mas o nosso irmão, ele não falou nada a respeito do livro Ação e Reação no vídeo anterior. Ora, mas por que não? Nós estamos tratando aqui do tema justamente ação e reação. Capítulo 4, alguns recém-desencarnados. Tivemos que tecer um comentário a respeito da questão do livro dos Espíritos, questão de número 1, e também a questão 886, que praticamente são idênticas às perguntas. Obviamente, Hippolyte Léon Denisard Rivail tentando mostrar a diferença entre Jesus e a humanidade, devido ao nível evolutivo de cada qual. Mas se nós pararmos para analisar, não há diferença no conteúdo do livro do vídeo anterior com o conteúdo aqui do livro Ação e Reação, pois Silas, ele diz assim: em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. Daqui em diante a sequência. E, em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. O que nós estamos tentando fazer? Olha só para você ver. Nós tecemos comentário a respeito da questão do livro dos Espíritos, questão de número 1, respondendo a um telespectador, e também a questão de número 886, sabendo todos nós que o assunto dessas duas questões no livro dos Espíritos casa com o assunto aqui exposto por Silas. Vamos novamente? Em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador, André, e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. E, olha aqui, ó. Agora entra a questão 886 do livro dos Espíritos e a questão de número 1 do livro dos Espíritos. Aqui agora entra. Ó. E, em razão disso, tudo devemos fazer. Tudo devemos fazer. Quando estamos com a verdade. Pois nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade que ela vos libertará. Pois só aquele que não está com a verdade e que não tem cultura, que ignora. Então, ignorar faz parte da ignorância, da falta de cultura de certas pessoas. Pois veja bem, em razão disso, tudo devemos fazer, André, por libertar os entes humanos. Entes humanos. O dever daquele que tem conhecimento é passar adiante o conhecimento que ele tem. Que o outro
acredite ou não, já não é problema mais daquele expositor. Você concorda que o dever do professor em sala de aula é ensinar? O dever de um professor em sala de aula é ensinar, pois educar é dever dos pais. Por isso que muitos pais não optam por filhos em determinadas existências. Por que que muitos não optam? Às vezes, por lhes faltarem cultura. Às vezes, por lhes faltarem cultura. Porque você sabe que não basta pôr o filho no mundo. É preciso evangelizá-lo. E quando se usa o termo evangelizá-lo, não significa que os pais devem pegar o Evangelho segundo o Espiritismo ou a Bíblia e socar na cabeça do filho, porque não tem nada a ver. Evangelizá-lo é o mesmo que proporcionar ao filho cultura incondicional, não exigindo do filho nada, não exigindo, não cobrando-lhe nada. Em que sentido nós queremos dizer? Porque temos visto muitos pais que exigem que o filho siga a sua religião. Isso está errado. Que o filho siga a sua profissão. Pois nós conhecemos uma história. Um casal muito rico teve um filho homem. E esse senhor, o pai desse rapaz, era médico. E o desejo desse pai era que o filho também se formasse para médico. Pois bem, o filho muito educado, alma nobre, ele estudou, ele fez medicina. Só que no dia que ele se formou, ele chegou e entregou o diploma para o pai dele. O pai dele lhe interrogou, mas que significa isso? Que significa, meu pai? Que o desejo de medicina, o senhor que sempre teve. Eu não. Eu fiz medicina por educação ao senhor, por respeito ao senhor. Pega aqui o diploma. Porque eu agora vou procurar na área, aqui na Terra científica, aquilo que realmente eu gosto. E qual era o desejo desse rapaz? Astronomia. Ele era louco por astronomia, apaixonado por astronomia. Mas o pai era apaixonado por medicina, o pai era médico e queria que o filho também fosse médico. Pois bem, por educação, por respeito ao pai, ele se formou médico e deu o diploma ao pai. Fez muito bem ele. Por que que fez muito bem ele? Porque a responsabilidade dos pais é evangelizar. E evangelizar é educar. E educar nem sempre é impor sobre o outro, sobre o filho, a sua vontade,
os seus desejos e por aí em diante. Por esse motivo, é preciso entender que muitos casais não optam por ter filhos. Por quê? Porque eles sabem no íntimo que eles não possuem, eles não têm cultura suficiente para poder passar para aquela criatura que chega de outras dimensões totalmente desevangelizada ou carente de cultura. Ora, como que eu vou ter um filho se eu não tenho nada para lhe oferecer? É lógico, eu vou optar por um pássaro, eu vou optar por um gato, eu vou optar por um cão. Por que eu vou optar por um pássaro, por um gato e por um cão? Porque até onde nós sabemos, os animais eles não têm livre-arbítrio. E por eles não terem livre-arbítrio, a única responsabilidade da humanidade para com eles é tratar bem eles, ração, medicamento e veterinário. Ou eu estou dizendo alguma besteira aqui? É muito mais fácil criar um animal do que criar um filho. Tá aí porque muitas pessoas não optam por filhos. Às vezes, até reencarnam com aquele compromisso de receber filhos aqui na Terra, de terem filhos aqui na Terra. Mas chegando aqui, o medo abarca o seu eu e eles recuam. É um direito da pessoa. Mas é preciso entender uma coisa, que todo aquele que recua, um dia ele terá que avançar. E o dia que ele avançar, ele vai sentir o peso da responsabilidade do dever não cumprido em outras existências. Não sei se você conseguiu entender. A realidade é essa. Criar filho é uma coisa. Criar animal é outra, totalmente diferente. Agora, são escolhas. Mas não se esqueçam que todo aquele que assume compromisso e que um dia renuncia àquele compromisso, ele desenvolve em seu organismo sérias complicações. Nós temos conhecimento dentro da lei de ação e reação, causa e efeito. Casais na Terra, que no plano espiritual assumiram compromisso com determinados espíritos, mas que ao chegar na Terra abriram mão daqueles filhos por algum motivo. Tudo bem. É o livre-arbítrio da pessoa, não é? É o livre-arbítrio. Renunciou, não renunciou? Renunciou. Só que é preciso entender, a partir do momento que a pessoa renuncia o compromisso, ele entra no descrédito perante a contabilidade divina. E esse descrédito leva ele a uma baixa imunologia, principalmente
na área gestativa e também nos órgãos genitais. Por isso, muitos homens que não são pais, muitos são portadores de câncer de próstata, outros impotência sexual, cedo, porque ele imantou aquela região ali de um compromisso que depois ele fugiu do compromisso. A mesma coisa a mulher. A mulher chega a determinado momento, chega a infertilidade dela, ela deixa de ser fértil, e a partir daquele momento, os hormônios, eles levam ela a um estado de loucura tão grande, que é a tal da depressão, junto com a perturbação das influências daqueles espíritos ou de outros espíritos que não queria que aqueles espíritos reencarnassem. E quantas mulheres contraem câncer de ovário, câncer de útero, câncer nas trompas, tudo proveniente pelo fato de ter renunciado o compromisso. Aí eu uso aquele termo. Existe o livre-arbítrio? Existe. É o direito de escolha de todo mundo? É o direito de escolha de todo mundo. Mas então não reclame quando a conta te for entregue em mãos. E a conta você sabe o que significa: câncer de próstata, impotência sexual no homem, infertilidade na mulher, câncer nas trompas, nos ovários, câncer de útero e por aí em diante vai. Não reclame depois. Abrace a conta e diga assim: eu te amo, conta. Eu te amo. Pois é o que Silas está dizendo aqui. Acontece que as pessoas não sabem, não conseguem separar uma coisa da outra. E podem pensar que nós estamos inventando. Olha só para você ver. Em razão disso, André, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos. Conforme estávamos dizendo, a responsabilidade do professor é ensinar. Que entre no ouvido e que saia no outro do aluno. O problema não é do professor. O professor, ele prepara uma matéria que chama-se grade curricular. O ano todo, a grade curricular. Ele prepara. E ele aplica aquilo ali. Se o aluno tirar 10, bom para o aluno. Se o aluno tirar 5, problema do aluno. Tá certinho, professor. Ora, quem mandou o aluno ser imprudente, irresponsável e indisciplinado? Pois só tira 10 quem é disciplinado. Ou eu estou dizendo algo aqui que não passa-se de uma loucura? Não é assim que funciona o ensino? Você acha que o professor, ele se mata porque o aluno foi reprovado de ano escolar? De forma nenhuma. Quem entra em depressão são alunos por não ter passado de ano escolar. Professor não entra em depressão, não. Por esse motivo, não. Entram por outros motivos, não é? Principalmente o salário dos professores no Brasil e no mundo, que são salários de morrer de fome.
se esses coitados dependessem só do salário que eles ganham em sala de aula, não estariam mais no corpo físico. Teriam todos já morrido. Então vejamos bem. Em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Você conseguiu entender agora? Nós não estamos aqui, gente, para fazer graça para ninguém. Nós estamos aqui, eu não sei se você já percebeu, a nossa forma de trabalhar é totalmente diferente da forma de nossa irmã Leontina. Falando mal? De forma nenhuma, porque cada um tem lá a sua personalidade. Mas nós somos muito compromissados e comprometidos com a verdade. E pelo fato de sermos comprometidos e compromissados com a verdade, eu vou usar aquele termo: o que vem de baixo não me atinge. Pois Silas é que está dizendo: os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima, tudo que nos escravize à ignorância. Será que nós não estamos tentando mostrar aqui ao telespectador tudo que o escravize e que o mantém na ignorância e a miséria? Ora, o ser humano, principalmente no nível que se encontra, ele permitiu por muitos séculos ser conduzido por determinadas religiões na Terra. E essas religiões dotadas de dogmas, de fantasias, de ilusões, de mentira. Conforme já dissemos em alguns vídeos anteriores, se de fato, ao passar pelo confessionário e ali o padre absolve todos os pecados do indivíduo, naturalmente, que não deveria existir no mundo atual, em 2025, pessoas sequeladas, deficiências nos membros inferiores, nos membros superiores, cega, muda, surda. Não deveria. Ora, pois o padre não, ali no confessionário, ele não libertou o indivíduo? Teus pecados estão todos absolvidos. Ora, se todos os pecados foram absolvidos, que explica todas as deficiências atuais na atualidade no corpo físico da humanidade? Ação e reação. Prova. Ação e reação é a lei de causa e efeito. Mas quem explica isso? A única ciência que explica é a ciência espírita. Mais ninguém. Pois, com todo respeito que merecem esses seres, eles estão preocupados com salários, estão preocupados com status, estão preocupados com as aparências e por aí em diante. Então vejamos, tudo que nos escravize à ignorância e à miséria.
Então nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Quem tem conhecimento tem que botar esse conhecimento para fora. Porque aquele que tem conhecimento que guarda para si próprio, ele atrofia por dentro igual uma faca guardada em uma gaveta por muitos meses, que depois, quando você pega ela para descascar uma laranja, ela perdeu o corte. Porque faca boa é aquela que é usada todos os dias. Quando descasca uma batatinha, pica uma couve, pica um tomate, corta uma carne. Essa é que é a faca boa. Essa você não precisa afiar o corte dela. Ela está afiada. Esse é o trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo. O trabalhador e representante de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sempre afiado. Porque ele é responsável pelo que ele fala, pelo que ele deseja e pelo que ele pensa. Agora, essas facas que ficam guardadas dentro das gavetas do armário, essas facas não prestam. Aí você pode me dizer, mas o que quer dizer essa psicologia? O que quer dizer? Quantos milhões de seres que se dizem representantes de Jesus na Terra, mas que estão conduzindo a humanidade ao precipício. Justamente por eles não terem conhecimento nenhum, justamente por causa do interesse monetário, o interesse do status, da ilusão, da fantasia, enfim, do consumismo. É assim, né? O liberalismo na atualidade, em 2024, 2025, é assim. É lamentável. É muito lamentável. Mais uma vez eu posso dizer, porque já encerramos o vídeo de hoje, mais uma vez eu posso dizer, quando a conta te for entregue, não reclames. E você já sabe o que significa a conta. A conta é uma doença que brota no corpo físico, porque ela por dentro já se encontrava, ela precisava só eclodir do lado de fora. Então, a hora que você for ao médico e que o médico te dizer, você está com essa doença, diga, muito obrigado, meu Deus, porque eu fiz por merecer. Até o próximo vídeo.